nas Escrituras inteiras, se nós examinarmos, você vai ver que os caminhos de Deus sempre foi contrário aos caminhos nossos, né? A razão nossa. E a gente vê os profetas de antigamente, o povo ia pedir direção para o profeta e o profeta falava um caminho. Eles não aceitavam. Por que não aceitavam? Porque a maioria do povo estava determinado num certo caminho. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma época onde está sendo apontado um caminho para nós. O caminho do confinamento, o qual poderá trazer muitos problemas piores do que já estão. Interessante o que nós estamos observando, são aquelas pessoas, o qual afundaram o país, que está nos apontando o caminho. A uma só boca eles estão falando, né? E uma outra voz, uma cá, outra acolá, está dissoante. Eu sou um deles, o presidente é outro, né? Apontando um outro caminho, mas a manada parece que gosta de ir por um lado. Então nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que se dizemos filhos de Deus, a palavra de Deus nos exorta que o temor não deve estar conosco. O temor tem que ser riscado da nossa vida. O povo israelita, quando estava saindo do Egito, eles enfrentaram dificuldade. E uma das dificuldades que eles enfrentaram era o exército de Faraó atrás e o Mar Vermelho à frente. Então, para nós entendermos, né, Deus tinha prometido caminhar com eles e eles estavam temerosos. E aí o que Deus falou para eles? Capítulo 14, versículo 15. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, que avancem. Agora no texto de Isaías, capítulo 8, versículo 12, outra palavra também para nós que professamos o nome de Cristo. Isso serve também para o caminho que nós devemos tomar. Será que devemos ir onde o mundo inteiro está apontando? Aonde vai trazer um caos? Com certeza vai. Se nós continuarmos nesse caminho do enclausuramento, vai vir o caos. E em pouco tempo vai vir o caos. Então vamos aqui para a palavra de Deus, você que aprecia a palavra. Diz aqui a palavra de Deus. Capítulo 8, versículo 12. Não digais vós uma conspiração a todos aqueles para quem este povo dirá uma conspiração. Quer dizer, naquela época estava uma só boca falando uma certa coisa, igual estava acontecendo hoje. Hoje está acontecendo igual, não tem nada que tirar, a metodologia é outra, né? E aí o que a palavra de Deus fala? Não temais vós o que eles temem, nem estejais atemorizados. Santificai ao Senhor dos Exércitos, a Ele mesmo, e permite que Ele seja o vosso temor, e permite que Ele seja a vossa reverência. Domingo agora nós vamos, todos nós, jejum e oração, buscar a face de Deus. Eu falo para cada um de vocês que está nos ouvindo, que vai ter uma diferença muito grande. Semana que vem nós vamos começar a ver algo para mais ou para menos, porque nós estamos numa encruzilhada, chegamos num ponto crucial. Nós chegamos num ponto que devemos escolher o caminho. Nós vamos ter que escolher o caminho. E você, qual o caminho que você vai escolher? Você prefere o caminho da maioria? Os temores? Tudo aquilo que uma boca só está dizendo? Ai, meu Deus, é isso, é aquilo. Então fica aqui a reflexão para cada um de nós nesta manhã. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele não teme os maus rumores. Você pode estar se perguntando, mas você é doido, não sei o quê. Se você ler a palavra toda, você vai ver que todos os caminhos de Deus era tudo contrário à razão. Os caminhos de Deus era tudo contrário à ciência. Contanto que nós entramos nesse versículo aqui, no 13.
do capítulo 8. Santificai ao Senhor dos Exércitos. Separa e permite que Ele seja o nosso temor. O temor aqui, da palavra de Deus, fala, é um temor reverente, é um temor de obediência. Não é ficar pelando de medo. Porque, na verdade, o ser humano não tem medo de Deus, né? Eles têm mais medo do diabo do que medo de Deus. Tem medo mais de uma doença do que medo de Deus. Então, o temor seja para Deus, o temor de desagradá-lo. As pessoas têm um medo do diabo, até para falar o nome do diabo, eles ficam, né? Não é assim? Até tem gente que tem medo do diabo que nem fala o nome do diabo. Mas a palavra de Deus falando que o nosso temor deve ser para o nosso Deus. Ele tem poder para isso, né? Fica aqui a reflexão nesse dia para cada um de nós.